Boa noite a todos. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o segundo trimestre do ano de 1860 da Revista Espírita. Trabalharemos 3 artigos de 38 que estão na Revista Espírita do segundo trimestre de 1860. Nesse trimestre, tem muitas comunicações espontâneas, muito boas mesmo. Algumas delas até que Kardec colocou nos livros das obras básicas. Então, como a própria foi falado pela Judite agora há pouco, que baixou na internet esta Revista Espírita de 1860, é importante baixarmos, porque é um material muito importante que acrescenta demais o entendimento da doutrina espírita. Então, vamos começar, como sempre começamos, colocando os artigos utilizados por Kardec nas obras básicas. Então, tem um artigo de abril de 1860, chamado Formação da Terra, Teoria da Incrustação Planetária. Esse artigo, Kardec colocou na Gênese, capítulo 8º, Teorias da Terra, item, Teoria da Incrustação. Tem outro artigo espontâneo, por isso que eu falei que nesse trimestre tive muitas comunicações espontâneas. O Incrédulo. Quem psicografou esse artigo foi Espírito São Bento, olha, em abril de 1860, no 59, como constou ali. São Bento, que aqui em Marília é o padroeiro da cidade, né? Ele que colocou esse artigo de O Incrédulo, que Kardec inseriu nos Livros dos Médiuns, capítulo 31º, Dissertações Espíritas, no item Acerca do Espiritismo, no subitem 5º. Também tem um artigo ditado espontâneo também, Os Médiuns, pelo espírito de Joana d'Arc, que está em maio de 1859, que o Kardec também colocou no Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 31º, Dissertações Espíritas, item, acerca do Espiritismo também, subitem 13º. Aí tem um artigo, em junho de 1860, O Espírito de um Adolescente Especial, que Kardec inseriu no livro do Céu e Inferno, segunda parte, capítulo Expiações Terrestres, Charles de Saint-G, adolescente especial, que nós estudamos ele quando estudamos o livro Céu e Inferno, no capítulo de Expiações Terrestres, que é aquele jovem especial que tinha problemas assim mentais, e ele deu a comunicação que ele conseguia sentir tudo que as pessoas do lado dele tinham para com ele, a bondade, a repulsa. Então, ele não conseguia exprimir-se, mas o espírito dele sentia tudo. Nós estudamos isso quando vimos o livro O Céu e o Inferno. Então, nós vamos começar um artigo que está no Boletim da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Vocês lembram que, a partir de 1859, Kardec começou a publicar mensalmente os boletins da Sociedade Parisiense. São muito ricos esses boletins. É que lá na frente ele tirou essa publicação porque eles passaram a ocupar uma parte muito grande da revista, e passaram mesmo. Mas nesse trimestre e no próximo, nós vamos trazer alguns artigos desse boletim que servem de muita instrução. Então, comunicações diversas, primeira leitura da comunicação seguinte, contida numa sessão particular a propósito dos trabalhos de uma sessão. Então, foi perguntado o seguinte: por que São Luís não se comunicou na última sexta-feira pelo senhor Didier e deixou que falasse um espírito enganador? Aí quem estava respondendo falou: olha, São Luís estava presente, mas não quis falar. Aliás, não reconheceste que não era São Luís? É o essencial. Não fosses enganado, do momento que reconhecestes a impostura.
Aí foi perguntado a esse espírito com que objetivo ele não quis falar. Ele falou, pode perguntar a ele mesmo, ele está aqui. Aí foi perguntado a ele, São Luís, poderias fazer-nos conhecer o motivo da sua abstenção? Ou seja, um espírito se comunicou dizendo que era São Luís. São Luís estava presente na reunião, sabia que era a mistificação daquele espírito, que não era ele. Mas ele não se manifestou. Então ele vai falar por quê. Ele falou assim, ficastes contrariado com o que passou, mas deves, entretanto, saber que nada ocorre sem motivo. Há frequentemente coisas das quais não compreendeis o objetivo, que vos parecem más à primeira vista, porque sois muito impacientes, mas das quais mais tarde reconhecereis a sabedoria. Esteja, pois, tranquilo e não te inquietes com nada. Sabemos distinguir aqueles que são sinceros e velamos sobre eles. Quer dizer, ele fala assim, olha, tudo está no plano. Isso é uma forma de aprendizado. Nós não deixamos de proteger vocês de forma nenhuma, sabendo que nós sempre estaremos protegendo enquanto o coração de vocês estiver ligado no bem. Mas algumas coisas nós temos que deixar acontecer para todas as pessoas perceberem que ninguém está livre de ser enganado, né? E que isso pode acontecer e tem que ser analisado em todas as comunicações. Ele não falou por enquanto isso, mas já deu a entender. Aí foi perguntado a ele, né, se foi uma lição que quiseste dar, concebê-la-ia, quando estamos entre nós, mas em presença de estranhos que dela puderam receber uma impressão má, parece-me que o mal domina sobre o bem. Então tinha pessoas de fora ali da sociedade participando dessa reunião, e aconteceu isso. Mas olha a resposta de São Luís. Estás errado vendo as coisas assim. O mal não é o que tu crês. E te asseguro que houve pessoas aos olhos das quais essa espécie de fracasso foi uma prova de boa fé da tua parte. Aliás, do mal com frequência saiu bem. Quando vês um jardineiro cortar belos ramos de uma árvore, deploras a perda da verdura, e isso te parece um mal. Mas uma vez cortados os ramos parasitas, os frutos são mais belos e mais saborosos. Eis o bem. E achas que o jardineiro foi sábio e mais previdente do que creste? Do mesmo modo, ainda se amputa um membro a algum doente. A perda do membro é um mal, mas depois da amputação se fica melhor. Eis o bem. Porque ter-lhe-á talvez salvado a vida. Reflete bem isso e compreenderás. Mas eu não sei se era Kardec que continua insistindo. Isso é muito justo, mas como ocorre que, apelando aos bons espíritos, rogando-lhes afastar os impostores, esse apelo não seja ouvido? Ele continua respondendo, ele é ouvido. Guarda-te de duvidar disso, mas estás bem seguro de que esse apelo seja feito do fundo do coração por todos os assistentes? Ou que não haja aqui ninguém que, ao menos por um pensamento pouco caridoso e malévolo, se não for pelo desejo, atraia junto a vós maus espíritos? Eis porque todos nós dizemos sem cessar, sede unidos, sede bons e benevolentes, um para com os outros. Jesus disse, quando estiveres reunidos em meu nome, estarei no meio de vós. Mas olha a lição que ele deu, que espetáculo de lição. Então, vou repetir. Quando estiveres reunidos em meu nome, Jesus disse, quando estiveres reunidos em meu nome, estarei no meio de vós. Credes para isso que basta pronunciar seu nome? Não o penseis, estáis já bem convencidos que Jesus não vai senão aí onde ele é chamado por corações puros, com aqueles que praticam seus preceitos, porque estes estão verdadeiramente reunidos em seu nome. Não vai nem para os orgulhosos, nem para os ambiciosos, nem para os hipócritas, nem para aqueles que desejam o mal do seu próximo. Foi deles que disse, eles não entrarão no reino dos céus. Então ele está falando assim, Jesus realmente falou, quando tiver
2 ou mais pessoas reunidas no meu nome, lá estarei. Mas será que a gente está com Jesus? Essa é a pergunta, né? Se o nosso coração está junto a Jesus, porque se não estiver, ele também não vai estar conosco. Aí, continuou insistentemente na pergunta. Concebo que os bons espíritos se retirem daqueles que não escutam seus bons conselhos. Mas se entre os assistentes há os mal intencionados, é isso uma razão para punir os outros? Aí São Luís é mais ou menos igual a Emmanuel, assim, né? Ele não é tão igual, por exemplo, São Francisco de Assis, São Vicente de Paulo, que são super doces. Ele é jamais firme. Então ele fala assim, ó, admiro pela sua insistência. Mas é duro, mas ao mesmo tempo ele é bondoso. Falou assim, ó, parece que me expliquei bastante claramente para quem queira compreender. É necessário, pois, repetir-te, para não te preocupares com essas coisas, que são pueris perto do grande edifício da doutrina que se eleva. Crês que a casa vai cair porque uma telha se destacou dela? Duvidais do nosso poder, da nossa benevolência? Não. Pois bem, deixa-nos, pois, agir. Esteja certo que todo pensamento, bom ou mau, tem seu eco no seio do Eterno. Nada dissestes a respeito da evocação geral que fazemos no começo de cada sessão. Quereis dizer-nos o que pensas disso, né? Para que os espíritos protejam, para que estejam sempre ali. Deveis sempre apelar para os bons espíritos. A forma, vós o sabeis, é insignificante. O pensamento é tudo. Tu te admiras do que passou, mas examinaste bem os rostos daqueles que te escutam quando fazes essa evocação? Não viste mais de uma vez o sorriso de sarcasmo errar sobre seus lábios? Que espíritos crês que essas pessoas vos conduzem? Espíritos que, como elas, se riem das coisas mais sagradas. Por isso vos disse também não admitir o primeiro que chega entre vós, como o Donizete, que é nosso diretor de doutrina, já explicou uma vez, que essas reuniões onde eram cerceada a participação era para a pesquisa, do jeito que Kardec estava trabalhando. Então, ele reforça isso. E para evitar curiosos que não vêm para se instruírem. Cada coisa virá a seu tempo, e ninguém pode prejulgar os desígnios de Deus. Eu vos digo em verdade que aqueles que riem dessas coisas não rirão por muito tempo, ou seja, eles deixam que aconteçam. E isso acontece muito em reunião mediúnica. Os espíritos, mesmo gostando muito da equipe, menos protegendo, se eles percebem que começa a haver uma desarmonia, começa a ver, principalmente, cair um pouco da fraternidade entre seus membros, eles permitem que espíritos embusteiros, que espíritos enganadores deem comunicações. É uma forma de ativar nos presentes a necessidade da harmonia, a necessidade da união de pensamentos. Tudo tem uma razão de ser. Agora nós vamos conversar sobre Conversa de Além-Túmulo. É um artigo de 1860, maio de 1860, Espírito Jardim. Então, leu-se no jornal de Neve, né, uma pessoa levou esse jornal para a sociedade, um funesto acidente ocorreu sábado último na estação da Estrada de Ferro. Um homem com idade de 62 anos, o senhor Jardim, saindo do pátio de embarque, foi atingido pelos varais de um timburi. Tilburi é um carro, vi na internet, com 2 lugares puxados por um animal. E algumas horas depois, exalava o último suspiro. A morte desse homem revelou uma história mais extraordinária, a qual não daremos fé se testemunhos verídicos não lhe certificassem a autenticidade. Jardim, deve ser em francês Jardin, né, mas vou continuar falando Jardim, morava em uma aldeia onde exercia a profissão de alfaiate. Sua mulher sucumbira 5 anos nessa aldeia, tinha desencarnado há 5 anos antes. Sexta-noite, achando-se só com sua filha,
anunciou-lhe que um secreto pressentimento advertiu de que seu fim estava próximo. E ele disse à filha: escuta, disse-lhe minhas últimas vontades quando estiver morto. Tu entregarás ao senhor B a chave do meu genuflexório, que era um móvel que as pessoas tinham para orar, para que ele tire o que ali encontrar e o deposite em meu caixão. A filha espantada insistiu com o pai para saber o que se encontrava no genuflexório. Ele contou-lhe, então, que estavam guardados o resto de sua mãe, que antes de deixar a aldeia, fora durante a noite ao cemitério e, cavando a terra, recolheu os restos daquela que fora sua companheira. Não querendo separar-se desse precioso depósito, depositou-os no seu genuflexório. Após o acidente, foi trazido para casa desacordado. Após recobrar a consciência, pediram para deixar levantar sua roupa para examinar as feridas. Ele se opôs vivamente. Logo após, curvou-se sobre si mesmo e estava morto. Quando foi tirado sua roupa, viu-se um saco de pele amarrado ao redor do corpo e dentro dele uma mão seca. Aberto o genuflexório, verificou-se os restos da mulher de jardim. Para atender à vontade do sexagenário, colocaram-se em seu caixão os restos de sua mulher e sobre seu peito a mão seca. Aí foi evocado o senhor Jardim, né? Estou aqui. Quem vos preveniu que desejávamos falar-vos? Nada sei disso. Fui arrastado para cá, ou seja, os espíritos superiores que coordenam a reunião foram lá buscá-lo. Onde estáveis quando vos chamamos, estava perto de um homem de quem gosto, acompanhado de minha mulher. Como tiveste o pressentimento de sua morte, dela fui advertido por aquela que lamentava tanto, ou seja, sua própria mulher. Deus o concedera por sua prece. Ela pediu em prece para Deus, Deus concedeu e ela inspirou a ele que ele ia desencarnar. Vossa mulher, pois, estava sempre junto de vós, ela falou, ela não me deixa nunca. É que os restos mortais de vossa mulher que conserváveis era a causa de sua presença contínua. Então, tudo levava naquela época as pessoas a pensar que a mulher pudesse estar junto a ele porque ele estava conservando o corpo ali junto dela, né? Ele falou, de modo nenhum. Mas eu acreditava que sim, ou seja, na ignorância dele, ele achava que tendo o corpo da mulher guardado e tendo a mão seca dela amarrado junto ao coração dele, que ela estaria perto dele. Assim, continuaram perguntando a ele, não houvesseis conservado esses restos, que o espírito de vossa mulher não estaria menos junto de vós? Aí ele já sabia agora, né? É que o pensamento não está aí. E não é mais poderoso para atrair o espírito que restos sem importância para ele. Ele falou assim, ó, a pergunta foi a seguinte, se os restos da sua mulher não estivessem com você, ela não estaria? Ele falou, não, lógico que estaria. Porque o meu pensamento estaria ligado a ela. Revistes imediatamente vossa mulher no momento de vossa morte? Ele falou, foi ela quem me veio esclarecer e receber-me. Tivestes imediatamente consciência de vós mesmo, ao cabo de pouco tempo, tinha uma fé intuitiva na imortalidade da alma. Vossa mulher deve ter tido existências anteriores à última, como ocorre que as esqueceu para consagrar-se inteiramente a vós? Ela devia guiar, está falando assim, ó, mas sua mulher devia ter outras pessoas que ela já conhecia, por que ela ficou só do seu lado, né? Ele falou assim, ó, ela devia guiar-me na vida material sem renunciar por isso às suas antigas afeições. Quando dizemos que não deixamos jamais um espírito encarnado, deveis compreender que queremos dizer com isso que estamos junto dele, mais frequentemente que a Lúlias, ou seja, pelo menos uma vez por dia ele vai estar lá. A rapidez de nosso deslocamento permite tão facilmente quanto a vós uma conversação com vários interlocutores. Quer dizer, ela não precisava estar sempre junto dele, mas constantemente ela ia vê-lo. Lembrai-vos de vossas existências precedentes? Sim, na minha última. Fui um pobre habitante do campo.
sem nenhuma instrução, mas precedentemente fui religioso, sincero e devotado ao estudo. A extraordinária afeição que tinhas por vossa mulher não seria por causa de antigas relações de outras existências? Ele falou que não. Então, a afeição dele se compôs nessa vida mesmo. Sois feliz como espírito? Não se pode mais, deveis pensá-lo. Ou seja, o Kardec, quem estava perguntando, devia saber que como espírito ele estaria mais feliz que como encarnado. Quereis nos definir a vossa felicidade atual e dizer-nos a sua causa? Ele falou assim, não deveria ter necessidade de vou-lo dizer. Eu amei e lamentava um espírito querido. Eu amava Deus, era homem honesto, reencontrei aquela que lamentava. Aí estão os elementos da felicidade para um espírito. De felicidade para um espírito. Quais são as vossas ocupações como espírito? Eu vos disse que no momento de vosso chamado estava junto a um homem a quem amava. Procurava inspirar-lhes o desejo do bem, como fazem sempre os espíritos que Deus julga dignos. Temos também outras ocupações que não podemos ainda vos revelar. Aí Kardec agradeceu, nós agradecemos por ter consentido ir vir. Ele falou, também vos agradeço. Então, nesse artigo mostra que não necessitamos ter ao nosso lado coisas materiais para que nossos entes queridos estejam conosco. O nosso pensamento é o que mais vai os atrair, logicamente, né? Agora eu vou trazer um artigo chamado Conversas Familiares de Além-Túmulo, de junho de 1860, da senhora Duretti. É importante esse artigo, se nós formos ver, a grande parte dele Kardec colocou no Livro dos Médiuns. Mas além dele ter uma importância muito grande, a gente vê como que os espíritos superiores trabalhavam para trazer as coisas importantes para Kardec. Então, essa senhora Duretti era uma médium escrevente que morreu em 1 de maio de 1860, né? Um mês antes dessa comunicação, na Argélia. Evocada primeiro na casa do senhor Allan Kardec, dia 21, depois na sociedade, dia 25 de maio, ou seja, 20 dias depois da morte. Conhecemos-nos de nome, falou Kardec para ela, se não de fato. Embora nunca me vistes, reconheceis-me? Ela falou, muito bem. Depois da vossa morte, já vieste me visitar? Ela falou, não ainda, mas sabia bem que me chamaríeis. Como médium perfeitamente iniciado no espiritismo, pensei que poderias, melhor do que outro, dar-nos explicações instrutivas sobre diferentes pontos da ciência. Ela falou assim, responderei o melhor que puder. Esta primeira evocação não tem por objeto senão renovar de alguma sorte o conhecimento e colocar-nos em relação. Quanto às perguntas de interesse geral, prefiro vô-las dirigir na sociedade. Pergunto, pois, se consentis em vir. Ela falou, sim, de bom grado. Responderei e pedirei a Deus que me esclareça. Depois ela vai ficar meio assim de Kardec não ter continuado a pergunta, mas Kardec tinha essa questão, ele estava na casa dele, conversando com ela, mas ele queria que os demais membros da sociedade participassem daquele estudo também. Então, Kardec falou pouco nesse primeiro dia. Como médium, ele falou, foste algumas vezes enganada pelos espíritos em vossas comunicações? Ela falou, muito frequentemente. Há poucos médios que não o sejam, mais ou menos. No dia seguinte, a senhora Duretti se manifestou espontaneamente. Então, ela não foi evocada. E testemunhou pesar, como eu acabei de dizer, por não se dirigir na véspera um maior número de perguntas. Aí Kardec falou assim, se não o fiz, como disse, foi que reservei para a sociedade. Queria simplesmente assegurar-me de que podia contar convosco. Aí ela disse o seguinte, o que é feito em vossa casa é igualmente dado para a instrução da sociedade.
e é com frequência útil aproveitar os instantes que o espírito quer se comunicar, não lhe sendo sempre as circunstâncias igualmente favoráveis. Aí Kardec fala assim, quais são as circunstâncias que lhe podem ser favoráveis? Ela falou assim, há muito que conheceis, mas é necessário que saibais que não depende sempre dele. Algumas vezes tem necessidade de ser assistido por outros espíritos, que nem sempre estão ali a propósito. Ou seja, ela sabia que muitas coisas que Kardec ia perguntar para ela não ia ter condição de responder na medida que Kardec necessitava. Então, lá na casa dele, ela já estava acompanhada de espíritos superiores que iriam, nós vamos ver agora, daqui para frente, intuí-la de como ela devia receber. Ela falou assim, ó, e se hoje na sociedade eu não tivesse? Como você só ia ter o meu próprio conhecimento, que não seria tão amplo quanto eu ser intuída. Então, Kardec continuou. Dissestes ontem que frequentemente fosses enganada como um médium. Vedes agora os espíritos que vos enganavam? Ela falou, sim, vejo-os muito bem. Gostariam muito de ainda me enganar. Mas no presente vejo-os claro, não sou mais sua vítima. Também eu os repilo. Disseste também que há muitos médios que foram mais ou menos enganados. De que isso depende? Ela falou assim, ó, muito do médium. E também muito daquele que interroga. Então, se aquele que é o orientador, o explicador, ou como se chamava antes, doutrinador, se ele começa a fazer perguntas pessoais, ele começa a abrir o campo para ser enganado. Porque muitas vezes os espíritos superiores não vão querer tratar de coisas pessoais. Então, quem vai se comunicar ali? Um espírito imperfeito. Por isso que ela fala assim, ó, não é só do médico que depende. Muito do médico, mas também daquele que o interroga. Péssimo explicar-vos mais claramente. Ele falou, quer dizer que se pode sempre, quando se o quer, preservar-se dos maus espíritos. E a primeira condição para isso é não atraí-los pela sua fraqueza e pelos seus defeitos. É no mundo dos espíritos que eles se fazem mal? Sim, e no mundo dos vivos também. Que mal pode fazer-lhes no mundo dos vivos? Vários. Primeiro, tornam-se vítimas dos maus espíritos, que os enganam e impelem ao mal, excitando todos os seus defeitos, que encontram em germe nele, principalmente o orgulho e o ciúme. Em seguida, Deus pune-os frequentemente pelas penas da vida. Aí tem uma nota de Kardec, né? Temos mais de um exemplo de médios dotados das mais felizes disposições e que a infelicidade perseguiu e oprimiu depois de se deixarem dominar pelos maus espíritos. Porque quando a gente cai numa obsessão, logicamente, eles vão nos intuir a maus atos, não só durante uma reunião mediúnica, mas nos atos da vida também. Então, nós passamos a ter comportamentos desequilibrados em todos os momentos de nossa vida. Então, prejudica tanto dentro de uma reunião mediúnica quanto fora. Kardec continua perguntando. Mas então não seria melhor não ser médium, uma vez que essa faculdade pode arrastar a tão grandes inconvenientes? Ela fala assim, credes, pois, que os espíritos não venham atacar senão os médiuns? A mediunidade, ao contrário, é um meio precioso para reconhecê-los e deles se preservar. É o remédio que Deus, em sua bondade, dá ao lado do mal. É a advertência de um bom pai que ama seus filhos e quer preservá-los do perigo. Infelizmente, aqueles que gozam desse dom não sabem e não querem aproveitá-lo. São como um imprudente que se fere com a arma que deve servir para defendê-lo. A importância dessas duas perguntas. Olha, sois bem vós, senhora Durante, que dais essas respostas? Ela falou só, sou eu quem as dou, e certifique em nome de Deus. Mas, se estivesse abandonada a mim mesma, dela seria incapaz.
os pensamentos me vêm do alto. Olha como os espíritos que formavam aquela equipe do espírito de verdade, eles passavam as instruções para o Kardec, né? Aproveitaram essa médium, que tinha boa vontade, que tinha um bom coração, mas que não tinha toda a sabedoria para responder todas essas questões. Mas, intuindo, como ela vai falar assim, ó, veja os espíritos que vos inspiram, ela falou, não, há aqui uma multidão de espíritos dos quais me inclino, e cujos pensamentos parecem irradiar em mim. Então, eles iam intuindo-a a todo momento do que ela devia falar. Isso é muito importante numa reunião mediúnica, não é? O orientador, por exemplo, como ele falou ali agora há pouco atrás, o interrogador, ele está com o pensamento nos espíritos que estão dirigindo aquela reunião. Também numa palestra, quanto mais o palestrante conseguir deixar a sua mente aberta, com o coração aberto no amor, para que ele receba a inspiração, logicamente que ela parece ser muito mais frutífera, porque muitas vezes ela trará até coisas que ele não estava pensando naquele momento. Assim, um espírito pode receber as inspirações de outros espíritos tão bem quanto está encarnado e servir de intermediário. Ela falou, guardai-vos de duvidar disso. Frequentemente, ele crê responder por si mesmo, e não é senão um eco. Olha que importante. Que os pensamentos sejam os vossos pessoalmente, ou que sejam sugeridos, pouco nos importa. Do momento que são bons. E agradecemos os bons espíritos que vos sugerem. Mas então perguntarei por que esses mesmos espíritos não respondem diretamente. Ela falou, falam isso e vós os interrogáveis. Foi a mim que evocasse. Então, eles aproveitam a oportunidade que estavam ali, né? Eles querem responder. Então, serve-se de mim para a minha própria instrução. Olha que é importante também. Sempre um médium, tanto encarnado, nesse caso, ela está sendo quase que um médium desencarnado, né? Que ela está trazendo as ideias de espíritos superiores. O médium encarnado é assim também. Ele pode se instruir muito com as comunicações que ele está dando. É isso que ela falou ali. O espírito que obsedia um médium quando vivo, obsediu ainda depois da morte. Olha a importância dessa pergunta. Ela falou assim, ó, a morte não livra o homem da obsessão dos maus espíritos. É a figura do demônio atormentando as almas em pena. Sim, esses espíritos perseguem-no depois da morte e causam-lhe sofrimentos horríveis, porque o espírito atormentado sente sob uma forte opressão, da qual não se pode livrar. Aquele, ao contrário, que se livrou da obsessão quando vivo, é forte, e os maus espíritos olham-no com temor e respeito. Há muitos médios verdadeiramente bons em toda a acepção da palavra. Ela falou assim, ó, não são os médicos que faltam, mas os bons médicos são raros. Ocorre o mesmo com os médios. Por que sinal se pode reconhecer que as comunicações de um médium merecem confiança? Ela respondeu. As comunicações dos bons espíritos têm um caráter com o qual não é possível enganar-se, quando se quer dar o trabalho de estudá-las. Quanto ao médium, seria aquele que nunca foi enganado, porque isso seria a prova de que não atrai senão bons espíritos. Essa instrução está lá no livro dos médiuns, né? Que os melhores seriam aqueles que não fossem enganados. Mas Kardec continua perguntando, mas não há médiuns dotados de excelentes qualidades morais que são enganados? Ele falou, sim, os maus espíritos podem tentar, e não triunfam senão pela fraqueza ou a confiança muito grande do médium, que se deixa enganar. Mas isso não dura muito, e os bons espíritos facilmente levam vantagem quando a vontade aí não está. Ou seja, se algum médium bom passa a ser enganado, foi um momento de fraqueza. Mas tão logo ele se recompõe, os bons espíritos têm uma autoridade, né, irresistível para retomar aquela situação. A faculdade mediúnica é independente das qualidades morais do médium? Ela falou, sim, frequentemente.
é dada em muito alto grau a pessoas viciosas, a fim de ajudá-las a se corrigirem. É que os doentes não têm mais necessidade de remédios que as pessoas que se portam bem. Os maus espíritos, algumas vezes, dão-lhe bons conselhos sem o quererem. São impelidos por bons espíritos, mas disso não se aproveitam, pelo orgulho, não os tomam para si. Então, é muito importante numa reunião mediúnica, todos que estão lá participando, não só o médium, os outros médios, o médium de sustentação, aquele que está dirigindo a reunião, aquele que está conversando com os espíritos, reflitam sobre aquelas comunicações, porque muitas estão sendo feitas naquela reunião para a instrução de um ou até do grupo todo. Então, é muito importante isso. Os bons espíritos podem se comunicar por maus médiuns? Ela responde, algumas vezes, médiuns imperfeitos podem ter muitas belas comunicações, que não podem vir senão de bons espíritos. Quanto mais as suas comunicações sejam sábias e sublimes, mais os médiuns são culpados por não aproveitá-los. Então, numa situação de necessidade, os espíritos vão utilizar os médiuns imperfeitos. Mas ela fala assim, a partir do momento que um médium não tão bom está recebendo comunicações muito boas, ele ganha de responsabilidade, né? Porque ele passa a compreender melhor as situações. As boas intenções, as qualidades morais daquele que interroga, pode conjurar os maus espíritos atraídos por um médium imperfeito e assegurar-lhes boas comunicações? Resposta. Então ele fala assim, se aquele que interroga, o esclarecedor, o antigo doutrinador, somente ele pode garantir vir bons espíritos, os bons espíritos apreciam a intenção. E quando julgam útil fazê-lo, pode-se servir de toda espécie de médium, segundo o objetivo que se propõe. Mas, em geral, as comunicações são tanto mais seguras quanto o médium tenha mais qualidades sérias. Nenhum homem, podendo ser perfeito, ser-se-ia que não há médios perfeitos, ela fala, aos que são tão perfeitos quanto comporta a humanidade terrestre, ou seja, não são infalíveis, não são totalmente ligados no amor, não, mas de acordo com nossa condição mediana de desenvolvimento, eles são bons. São raros, ela fala, mas os há. Esses são os preferidos de Deus e se preparam grandes alegrias no mundo dos espíritos. Quais os defeitos que mais dão presa aos maus espíritos? Eu vos disse. O orgulho e o ciúme, que é uma consequência do orgulho e do egoísmo. Deus ama os humildes e castiga os soberbos. Disso se conclui que um médium que não seja humilde não merece nenhuma confiança? Ela falou, não de maneira absoluta, mas se reconheceis no médium do orgulho, do ciúme, da pouca caridade, tendes mais chance de ser enganados. Então, mesmo no médium ainda que tem muita dificuldade, pode vir comunicações sérias, dependendo da necessidade. Mas a chance de ser enganado se torna maior. Então, eu terminei por aqui, ainda tem acho que uns 10 minutos, e eu deixo agora aberto para vocês queiram dar alguma colaboração, ter alguma pergunta, para que a gente possa responder. Muito interessante esse último texto, né, Edson? Porque quem faz o curso de quarta-feira conosco sobre mediunidade deve estar se recordando que várias explicações, né, estão colocadas lá em O Livro dos Médiuns. Isso, eu percebia isso, né? Porque eu sempre vejo se não é o mesmo para me colocar naquela primeira parte. Né? Falei, mas está escrito isso, que os melhores são aqueles que estão enganados. Mas o Kardec não colocou o nome dela, por isso que eu não coloquei, mas é o que você falou. Ele aproveitou em muito essa comunicação, né? Juntando com outras, é lógico. Essas informações estão em vários capítulos, não só apenas em um. E sobre isso que você falou, de que o Kardec não colocou o nome, há uma explicação que ele mesmo dá. É de que se ele fosse colocar o nome de todos os espíritos, ficaria uma coisa redundante, porque
cada texto teria que ter um nome, porque, na verdade, muitos são textos dos espíritos, são respostas dos espíritos. Ah, tá, entendi. Mesmo quando ele não colocou o espírito ali, a gente acha que da ideia dele, não, ele está reproduzindo o que o espírito falou, né? Exatamente. Ótimo, eu não conhecia essa informação aí. Ele explica isso porque ficaria muito cansativa a leitura, né? Cada trechinho ele tem que fazer uma referência, o espírito, o médium e tal, ia ficar muito difícil para ele. Para a leitura também, né? Principalmente no livro dos médiuns, onde o número de comunicações destacado com o nome é mais ou menos São Luís, só em um ou outro, né? A maior parte parece que é de Kardec falando, né? Mas do jeito que você está explicando hoje. É claro que ele aproveitou, ele deu uma didática, né? Ele escreveu o texto aproveitando as informações que recebeu. Tá certo. Muito bom. Alguém mais? Edson, eu não estudei, mas você colocou uma coisa aqui, você falou assim, que o médium que não é enganado é aquele que apresenta condições morais. Tem como você, o Donizete, classificar esses médiums, por favor, assim, na classe, classificar. Eu digo assim, não estou falando assim, distingui-los. Classificar, não, distingui-los. Donizete, você quer responder, Sara? Pode ser você. Não, o que ele estava falando ali é que mesmo médiuns não tão... que ainda tem muito de orgulho, de ciúme, que ela destacou, né, que são as qualidades assim, mais complicadas, ainda assim, em alguns momentos, eles vão ter comunicações boas, porque necessitam. Daí ela fala assim, só que a partir desse momento que a comunicação foi por ele não tem condição mais de falar que não sabia daquilo, né? Mas que se uma reunião tiver espíritos menos afetos a esses comportamentos de ciúme, de vaidade, de orgulho, diminui muito a quantidade de enganos, né, de comunicações enganosas. E aquela primeira comunicação que São Luís deu, que ele deixou que um espírito se comunicasse como São Luís, mesmo estando na reunião, foi para mostrar que isso pode acontecer com todo mundo, com qualquer nome que assina ali. A pessoa assinou como São Luís, devia ser uma comunicação de psicografia, mas sempre tem que ser analisado. É uma forma muito boa que ele colocou de deixar acontecer e para ver, para mostrar para aquelas pessoas que duvidavam, que estavam ali na plateia, que não tinha nada assim pré-estabelecido, como se fosse uma fraude, sempre vir coisas boas. Não, aconteceu que de uma fraude ali no meio de todo mundo, para saber que não tinha nenhum tipo de armação, nada. Então, aquelas pessoas que estavam com desdém, achando que só iriam vir comunicações excelentes, vamos dizer assim, não pré-estabelecidas, já quase que decoradas, mostrou-se que não. Então, não sei se era Kardec que estava conversando com ele, porque ali não consta, mas ele mostrou, olha, fique tranquilo que tudo tem um objetivo bom. Nós deixamos que isso acontecesse, até muitas vezes para isso constar dentro da revista espírita, né? Não sei se o Donizete podia complementar. É por isso que Kardec recomenda que os médios e os participantes devem guardar a serenidade e a humildade. E quanto mais nós conhecemos da vida, da ciência e da doutrina, mais nós nos resguardamos contra os espíritos mistificadores. Alguém mais? Bom, se ninguém perguntou, eu vou perguntar, apesar que eu não li. Quando você falou assim, a mediunidade é dada, né, para ser conhecida,
E uma coisa que me despertou, pelo lado espiritual, certo? E se instruir como médium, para não ser enganado. Isso me chamou muita atenção também, porque aí, nesse caso, ele poderia, não só, o médium também não é só um processo de obsessão nesse caso, né? Para desvendar também a mediunidade, também seria, nesse caso aí... Isso é importante, você falou. Um médium, isso daí em todo centro tem vamos dizer assim, essa preocupação de que todos os participantes de uma reunião mediúnica têm que continuar estudando. Então, não é porque você já é médium há muito tempo, que, como fala assim, já está desenvolvido na mediunidade, que pode parar de estudar. Então, quanto mais a pessoa vai estudando, mais ela vai conhecendo a sua própria mediunidade, ela vai sabendo se uma comunicação dada pode ser correta ou não, ela vai se conhecendo e conhecendo mais o pensamento do espírito. Então, é muito importante a continuidade do estudo. E isso daí é um pouco difícil, algumas vezes, de conseguir, porque a pessoa, ela se fala assim, não, eu já tenho, entre aspas, o dom, né? E eu não preciso mais nada, que eu já tenho condição de trabalhar como médium numa reunião mediúnica. Tem, só que se você não estuda, você passa a não entender o que está acontecendo naquela comunicação. Você passa a não saber porque aquele fenômeno pode ser possível ou não possível. Então, é muito importante o estudo. E isso, olha, é difícil um centro que a gente não vê esse tipo de reclamação dos dirigentes, que os médios não querem estudar, e quando se programa algum tipo de estudo, poucos participam. Geralmente, os médios de sustentação participam mais, e os médios ostensivos têm um pouco mais de dificuldade. Aí entra um pouco de orgulho também, né? Como ela mesma estava destacando, de achar que porque eu tenho a faculdade mediúnica ostensiva, eu já não preciso de mais nada, né? Mas não, essa faculdade, como ela mesma disse, muitas vezes é dada para um médico que mais necessita, que como ela colocou, se dá ajuda medicamentosa àquele que está doente, né? Então, não sei se eu expliquei, Judite. Não, tranquilo, explicou sim. Obrigado, então. Obrigada.